Muito bem, estamos de volta aqui no último bloco desse programa especial, neste sábado, feriado, 12 de outubro, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, aquele sabadão pós-eleição. Tem muita gente que está ainda na comemoração, tem outros que estão com dor de cotovelo, chorando as pitangas. Mas enfim, eleição é assim mesmo. Um dia você ganha, outro dia você perde. Eu acho que foi Marco Maciel que dizia que a eleição é feita uma roda gigante. A política é feita uma roda gigante. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. Então, aos eleitos, mais uma vez, os parabéns. E aos perdedores, paciência, que a cada 2 anos tem eleição. É verdade que a eleição municipal é a cada 4 anos, mas enfim. Vamos falar agora aqui dos grupos políticos. A eleição desse ano ela teve uma particularidade que foi a união dos grupos de Tony Gé e Zé Queiroz, que era uma coisa inimaginável há alguns anos, né? Muita gente nunca imaginava que isso ia acontecer. Mas aconteceu. E Toninho Rodrigues virou vice Zé Queiroz. Acho que casou até bem, os dois. Eu também achei. Foi uma chapa bem interessante, né? Os dois se mostraram bastante entrosamento, mas do ponto de vista eleitoral não funcionou. Tanto é que a eleição foi perdida no primeiro turno. E aí, Priscila, Vitória e Marco Aurélio. Muita gente dizia o seguinte: essa eleição vai definir os rumos dos grupos liderados por Tony e por Zé. Se eles ganharem, o grupo ganha fôlego e daqui a 2 anos pode ter aí Volney e Tony Gel, ou Tony Gel pode estar na majoritária lá com João Campos. Enfim, se eles perderem, será o fim dos grupos. E aí, minha gente, qual é a avaliação de vocês? Os grupos findam, é a hora de parar, é a hora de Tony e Zé pendurarem as chuteiras, ou vocês ainda acham que a eleição de 26 ainda dá um caldo para alguém? Quem quer começar? Vou dividir entre 2 assuntos. Divida. Primeiro, eu acho, por exemplo, Toninho e Zé se juntaram, mas eu acho que essa junção foi muito em cima da hora. Se eles tivessem trabalhado um pouco antes, talvez pudesse talvez dar um pouco mais certo na votação. Por exemplo, a gente tem um exemplo de Agrestina. Josué e Dona Carmen, que eram oposições, se juntaram, mas eles trabalharam essa oposição, não foi em cima da eleição. Eles trabalharam antes essa junção deles e acabou... Antecedência, não foi no último dia da convenção. Exatamente, e acabou dando certo, tanto é que ele foi eleito lá em Agrestina. Eu acho que Zé, que tem muitas brigas lá da torcida de Zé e de Tony, mas eu acho que poderia dar certo com Toninho e Zé. Mas eu acho que essa junção em cima da hora pode ter prejudicado eles realmente na eleição, porque muita gente entendeu, mas muita gente também não entendeu. E aí ficou quem entendeu, quem não entendeu, e acabou no final não dando certo. E eu também acho, por exemplo, essa eleição agora pode ser da última do Zé Queiroz. E, na minha opinião, o Zé Queiroz e nem o próprio Lula, por exemplo, eles estão fazendo um sucessor. Eu acho que Zé Queiroz não tem um sucessor e Tony Gel também tem Toninho, mas ele não é tão forte assim, eu acho, para disputar, por exemplo, para prefeito aqui em Caruaru. Eu acho que ele tem que trabalhar mais o nome de Toninho, até o próprio Toninho trabalhar o nome dele. E Zé Queiroz, eu acho que ficou órfão ali do grupo dele. Eu acho que não tem uma pessoa que a gente pense, porque ele botou Marcelo Gomes na eleição e ele perdeu para Raquel. E eu acho que Zé Queiroz não fez um sucessor. Assim como eu também acho que o Lula não tem feito um sucessor para o PT quando ele sair aí do governo federal. Então, eu acho que para o grupo do Zé Queiroz pode ter sido aí, por enquanto, um apaziguamento, um fim aí do grupo dele. Tony Gel ainda tem o fôlego de Toninho e tem que trabalhar bem esse nome se quiser que Toninho realmente siga na carreira política. Olha, é um pouco por aí mesmo, Mário. O tempo de comunicação dessa aliança, ela foi no dia da convenção. Foi até um fato novo, mexeu com a eleição. Raquel respondeu no mesmo horário na convenção de Rodrigo, quando ela disse: tem aliança aí de ocasião. Ela estava se referindo à junção que tinha acabado de ocorrer há poucos metros. Praticamente na mesma hora. E as duas convenções dava para ir a pé uma da outra. Agora, o ponto que coloca para o futuro é esse. Quando a Vitória fala que não tem sucessor para Queiroz, aí alguém pode perguntar sobre Volney. Do ponto de vista majoritário, eu acho que é isso que ela está colocando. Porque Volney não tem um perfil majoritário e nem faz trabalho, nem faz questão desse perfil. Ele só disputou uma vez em 2004, quando foi vice de João Lira e acabou perdendo a eleição. E aí nunca mais tentou nenhuma situação, né? Eu acho o Volney mais de bastidor. Eu acho que ele funciona mais de bastidor. Um articulador, um parlamentar de boa qualidade, sem dúvida, mas não para um perfil majoritário. Só que o jogo que se dá é o seguinte, vamos pensar nas próximas eleições. Próxima eleição, ela tem um perfil mais legislativo para esses grupos. Rodrigo não poderá mais ser conduzido na prefeitura? Em 26. Em 26 a gente tem um perfil legislativo para os grupos, não um perfil majoritário. Porque você não, dificilmente, o grupo de Zé ou de
Tony iriam disputar aí, não vão disputar o governo do estado. Então, o que ocorre? O que a gente pensa é, como é que eles virão para a eleição de deputado, que eles tinham cadeira, os dois grupos tinham cadeiras, o de Queiroz tinha duas, né, uma federal e uma estadual, e o de Tony tinha a cadeira estadual na Alep, e essas cadeiras, como é que eles vão disputar? A gente já falou aqui que há uma sensação em Caruaru de que a cidade tem que voltar a ter representante. Eu acho que a próxima eleição, inclusive, abre uma janela de oportunidade para políticos locais, gente, de eles ocuparem o espaço deixado, porque a população sentiu a ausência de não... Veja, tem uma governadora de Caruaru, mas não tem deputados de Caruaru muito presentes. Tem o Fernando Rodolfo, mas com todas as situações que a gente já analisou aqui, e a Rosa Amorim, que um pouco na mesma linha, teve 4 mil votos em Caruaru dos 40 mil dela, que, eu sou de Caruaru também, tudo bem, mas ela tem uma atividade política muito mais forte fora de Caruaru. Claro, venceu com Edilson, e isso é bom, mas a cidade se ressente de uma representação maior, mais forte, e esses grupos teriam isso. Agora, quem virá? Queiroz, dificilmente, acredito eu, que não disputa mais eleições. Então fica uma coisa do seguinte ponto. Eu vejo, talvez Vônia se candidate, talvez Toninho também se candidate, vamos lá, a federal e estadual, mas é óbvio que eles vão ter que ter uma linha. Eles têm voto, tiveram 34% dos votos. Mas tem que analisar bem quais são os nomes que eles vão botar para frente. Eles tiveram 60 e poucos mil votos, né, agora. É uma boa quantidade de votos. Dá para eleger, dá para ajudar a eleger? Dá, mas não é uma transferência natural. Porque agora era majoritária, a próxima tem muitos outros candidatos. Então é o seguinte, os dois grupos vão ter que se reconfigurar, vão ter dificuldades, vão precisar... Claro que eles vão ter que voltar para o jogo, Mário. Agora, eles perderam força política claramente e vão depender de outras conjunturas. Claro que há um desejo na cidade de começar a ter candidatos locais, mas outros candidatos vão surgir, que a gente já pensou neles aqui, alguns, né? Anderson, Silvio, outros candidatos estão vindo por aí, mas eles vão precisar disso. E o que eu vejo é que vão precisar fazer uma coisa que vai ser difícil. Além de Caruaru, tá claro que esses grupos vão precisar ter bases fora de Caruaru. E isso... Eles estão muito enfraquecidos para isso, mas eu não os descartaria completamente. Eles vão tentar estar no jogo. Então, eles já têm ocupado alguns cargos ali pontuais, isso, que ajuda também. E eles não vão tentar, não vão entregar a rapadura e dizer, a gente tá fora, vamos esquecer política. Não é assim que funciona. Vônia, inclusive, já fez postagem dizendo que estava firme e forte. Isso, não sei se vocês em Brasília. viram. Ele está em Brasília, é um secretário de ministério. Então, assim, os grupos não que vão morrer no sentido de desistir, não vão desistir. O que vai fazer é que, como é que eles vão lutar? E isso é um desafio enorme. Mas, assim, dizer que eles vão desistir da política e estão mortos, eles não estão mortos. Agora, vai ser muito mais difícil, porque com a prefeitura era um jogo e sem a prefeitura é outro jogo. Eu acho que vem, sim, uma sobrevida política. Claramente ficou uma resposta. As urnas, elas respondem o eleitorado, ele responde muito isso. E é difícil para o político, muitas vezes. Eu falo só de Caruaru, não vou falar da região como um todo. E você precisa escutar e entender o que é que a urna está querendo lhe dizer. Certo? É a segunda derrota seguida de Zé Queiroz em Caruaru. Ele perdeu para deputado estadual, ele perde agora novamente a prefeitura. Isso significa que os ciclos políticos, eles se encerram e a gente tem que entender quando o ciclo está encerrando. O ciclo político de Queiroz encerrou, que não significa que o ciclo político da oposição encerrou. A oposição hoje tem aí 66 mil votos. 66 mil votos, facilmente você elege um deputado estadual e você ajuda a eleger um deputado federal. Então, hoje, a nossa oposição em Caruaru conseguiria fazer isso. É mais difícil do que a nossa situação, do que a base do prefeito, de Rodrigo? Óbvio que é. E aí, Rodrigo, também cabe a ele. Rodrigo, se prepare, comece a preparar suas bases para você trazer um deputado estadual de Caruaru de volta. Isso é uma cobrança que a gente vai ficar fazendo aqui na rádio. Apresente um Inclusive, deputado já estadual. tem um nome dentro da própria equipe dele. Quando você terminar a sua avaliação aí, eu vou dizer quem é. Apresente um deputado estadual daqui, bom. Rodrigo precisa de grupo, né? Tenha grupo. Rodrigo precisa de grupo político. Eu já sei quem é, político viu, se faz com grupo, se faz com articulação e se faz com grupo. Força política é fundamental para você se manter ali e se você se manter também no meio. Porque certo? política é coletivo, Política é coletivo, gente. Político individual está só para lhe representar, mas é o coletivo. Ainda agora o vereador Bruno Lambreta falou disso. É um colegiado. E a política não deixa de ser um colegiado, mesmo sendo a majoritária. Isso é um ponto. E outro ponto a oposição hoje tem a oportunidade de se reorganizar, ver e perceber que o ciclo Queiroz encerrou. Toninho pode ser uma chance de voltar?
pode ser uma chance de voltar, assim, para a oposição voltar com esse nome Toninho. Toninho é um cara jovem, Toninho é um articulador, Toninho é um cara que ninguém tem o que falar dele, a gente já disse isso algumas vezes, né? Ele tem essa facilidade de ser uma pessoa querida, né? O que ainda não o torna um líder, certo? Sim. Ele é um querido, mas ele não torna ainda um líder. Mas ele tem a oportunidade agora de, quem sabe, ele se tornar esse líder aí do grupo de oposição para que ele possa pleitear daqui 2 anos uma vaga para deputado estadual. Vai ser difícil? Vai. Esse rompimento de Tony Gel com o grupo de Raquel Lira deixa ele agora sem cargo nenhum, Vitória, né? No Estado, então ele perde uma força no Estado, ao mesmo tempo. Você acredita numa possibilidade, por exemplo, de uma dobradinha de Volney com Toninho? Estadual e federal? Eu acredito. Ou seria a Inclusive- reedição da dobradinha Inclusive- Zé e Volney? Por Não, sobrevivência eu também acredito, poderia até ser. que Zé Queiroz, nesse momento, e encerrando esse ciclo, Queiroz pode sim fazer essa avaliação e deve fazer. Peguem os números, estudem os números, gente. Quando a gente termina a eleição, vencedora ou derrotada, a gente tem que analisar para entender assim, peraí, onde é que eu fiquei? Onde é que eu fiquei? Eu fiquei como? Rodrigo, você venceu. Analise os números. Os 66 mil votos que você perdeu, foi onde? Você tem que estratificar isso para você entender, para que a sua política pública comece a chegar lá nos 66 mil que você não conseguiu ter. Porque política é soma, não? A política é soma. É. Aí você diz, Priscila, você quer a totalidade? Não, eu quero chegar lá em você, Vitória, que não votou em mim. Certo? Se eu político, estando lá e estando assessorando o político, a primeira coisa que eu falo é, vamos chegar em quem a gente não tinha chegado. Porque esse pessoal, onde foi que eu não tive voto? Onde é que eu não estou chegando? A minha política tem que chegar ali. Eles não entenderam ainda a minha política. E eu vejo o seguinte, Queiroz saiu, o grupo, que aí não é Queiroz, o grupo, que aí você fala, mas não convenceu, a junção talvez não tenha convencido. Ela chegou tardia, concordo. Essa junção, já que queriam se unir, que tivesse sido mais para trás, mas não tem mais como a gente voltar no tempo. Então, Verdade. o que vocês construíram agora, pensem o seguinte, construímos isso, tenham esse eleitorado, daqui 2 anos vai ter perca sim, vai ter perca, mas com esse eleitorado que vocês têm aí, mostra que tanto Zé como Tony têm votos cristalizados, que é aquele voto que vai votar em você, independente de para que movimento você fizer, e juntos eles podem se conseguir ter aí um deputado estadual e quem sabe até um federal. Porque Depende da dobradinha e depende do que eles forem articular fora do estado, fora de Caruaru. é porque Zé pode ser que pare, mas o grupo Queiroz não. Não. Esse é o ponto, Exatamente. né, que a gente tá falando. O grupo Tony e já aí- pode ser que pare, e mas aí- o grupo dele não. Tony porque já tem- Não. pode parar, mas E o aí grupo você vai, não. É e isso quando que eu você tô fala falando. assim, Tony Gel fez um sucessor, que foi Toninho. Queiroz não fez um sucessor, aspas. Sim, Queiroz aspas. tem dentro do grupo dele, além do próprio Volney, que Volney pode até não ter desejo no executivo, Mas tem Volney mais é um no grande legislativo, articulador, né? mas ele é um grande articulador. Aí Queiroz tem também ao lado dele Douglas, né, que também está ali na política. Então, assim, existem nomes e personagens ali no grupo, ao redor do grupo Queiroz. Existem nomes e Douglas já foi personagens senador, né? já foi senador. Existem grupos e personagens do grupo de Tony Gel. Eles agora precisam inteligentemente se unir, né, permanecer com a união, na verdade, já que já estão unidos, né? Permanecer com a união em prol de uma candidatura daqui 2 anos. Do contrário, de fato, eles Aí vão você entrega perder. o ouro. Aí você entrega um grupo Aí de 60 mil aí, pessoas. de fato, eles vão perder esse eleitorado e vai ficar perdido aí. E Rodrigo, por sua vez, prefeito, reeleito, comece a pensar 2026 de um jeito que você possa ter, que Caruaru possa ter uma representatividade, que você possa ter uma força política ao seu lado. Eu concordo com vocês, eu acho que, e principalmente com Priscila, eu acho que a hora de parar é uma hora difícil. Mas veja, para tudo na vida. Para tudo na vida. Para um jogador de futebol, quando o cara tá ali nos 39, 38 anos, que geralmente é a idade do jogador de futebol que tá se encerrando o prazo, aí você fica naquele dilema, paro ou não paro. Pra gente na vida também, você chega num momento da sua vida que você não dá mais, você não aguenta, enfim. E eu acredito que essa eleição ela deu uns picos, né, que mostra que o Queiroz era o último tiro da vida dele, digamos assim, eleitoral. E essa junção dos grupos, ela pode ter tido essa dificuldade nessa eleição, mas uma nova reedição da parceria em 2026, eu acho que ameniza essa história dessa junção. Não ficaria estranho, né? Não ficaria ficaria- não seria uma aliança de ocasião, Não. como foi dito pela governadora e seria pelo uma próprio coisa mais Rodrigo pensada, Pinheiro. mais trabalhada. E aí, como vem a coisa atual, ressignifica o grupo. E que não Você é ruim, é ressignifica como o foi grupo. comunicado, tava já a primeira Vai vez. ser natural. Então, assim, hoje, Tony Gel já entendeu que o momento dele, que o ciclo dele encerrou, ele sai de cena.
bota Toninho. Queiroz agora precisa entender que o ciclo dele encerrou. Se ele sai de cena, quem ele vai colocar? Se é Voney, se é Douglas ou se outro ator vai vir de lá. Mas aí ele percebe que isso também precisa ser reconduzido. E aí, desse jeito, a oposição começa a se reconstruir. Aí é quando vai ser importante esses vereadores lá na base também estarem fortalecidos. Ah, Priscila, mas a gente não vai ter nenhum deputado com a gente, né? De Caruaru, nenhum deputado federal. Então, órfãos, né? Vão ficar órfãos. Então, vai ter que se pegar realmente aí, ainda no governo federal, vai ter que se pegar em Lula, vai ter que se pegar na força do PDT, entendeu? Você tem outros atores na política que a gente fica muito limitado, às vezes, a pensar só na questão do mandato, mas a gente tem que enxergar outros atores na política. Enxerga o PDT, que é a força do PDT, ou enxerga Lula, Voney já está lá no caminho com Lula, a gente já tem um canal aberto. Tá lá no Ministério da Previdência. Para poder você conseguir se manter esses 2 anos aí na oposição, que eu acredito, e eu acredito, viu, pela formação deles, eles não vão deixar também a oposição ficar solta, não. Não vai, não. E aqui lá Por isso que a gente diz assim, prefeito, não ache que essa vitória vai lhe deixar sem oposição. Não, Presta atenção e comece a precisa formar seu trabalhar, grupo em político. 2026 é logo ali. É assim, ó. E Não é Luan Voney- Santana não, mas é só E outra, assim que chega. é estranho pro não é estranho pro eleitorado de Caruaru, vou nem se candidatar a federal e Toninho se candidatar a estadual, pelo amor de Deus. De jeito nenhum, é muito natural. É natural. E os 60 mil pessoas que votaram tendem a gostar dessa configuração. Porque já aprovaram ela. Não que todos os 66 mil vão votar, porque voto de deputado é diferente. Mesmo assim, parte de uma base, Mário, uma base muito sólida. Quem mais tem uma base dessa? Ninguém, nem Fernando Rodolfo, que também tem uma base de 17 mil votos para ele. Você vê, e na configuração com o João Campos, que foi um dos avalistas dessa união, inclusive quando Tony Gel e Toninho saem da reunião com Raquel, que não houve o acordo para eles ficarem com o Rodrigo, eles praticamente saem e vão ao encontro de João Campos. E foi o João Campos que deu o aval. Vá lá, que por acaso não der certo, a gente vai estar junto mais na frente. Tanto que Álvaro Porto abrigou Tony Gel a pedido do próprio João Campos. E o Toninho deve também beliscar alguma coisa aí. Acredito que na Prefeitura do Recife. Quem sabe aí agora, nessa nova conjuntura da Prefeitura do Recife, justamente. Toninho não pega uma Secretaria de Turismo porque, aí, veja, algo do tipo. Turismo, um executivo, por exemplo, no mínimo, um secretário executivo. O irmão de Miguel Coelho, Antônio Coelho. Ele deve voltar para a Assembleia, porque a Assembleia vai precisar de embates de opositores mais ferrenhos para a governadora Raquel. Né? Porque com 2026 começou. E ele já resolveu o problema de Edson Vieira. Edson Vieira vira deputado a partir de 1º de janeiro. De fevereiro. De janeiro. A partir de 1º de janeiro. Então ele já resolve o problema. Veja, ele tinha uma dívida com Edson Vieira, meio que cumpriu esse tempo que ele se afastou para ser secretário. Edson agora, a dívida está paga, porque Edson vai ter o mandato dele efetivo. Então ele resolve um problema. E ele ficando na Prefeitura do Recife, ele abre a janela para Rafier virar deputado. Que não é interesse deles. Ele não vai querer, porque Rafier traiu Miguel Coelho aqui na eleição. Então eles têm uma mágoa com o Rafael. E Miguel Coelho deu uma entrevista recentemente e disse mais que ia acontecer intervenção no União Brasil. Isso. Porque não consegue. Falou então a conjuntura é muito favorável para Toninho virar um secretário. Quem no sabe. Recife. No mínimo um secretário executivo. E que continuar tendo visibilidade para eles aí. Então é uma coisa interessante. E aí também, Mário, assim, só te interrompendo, mas é o seguinte, veja. Vamos enxergar que Caruaru agora, Rodrigo vem também quebrando o paradigma. Saiu de João, de Tony Gel e de Queiroz. Rodrigo quebrou um paradigma. E talvez ele nem tenha analisado isso nessa força, entendeu? Nessa outra ponta. Então, o Rodrigo quebra um paradigma quando ele sai daquela tríade ali, que de desde Queiroz, 82, três famílias brigam governam diretamente a cidade. Agora é um pinheiro. Agora é um pinheiro, de fato e de direito. Por mais que ele tenha um apoio e várias forte pessoas tentaram quebrar outra... essa tradição familiar e não conseguiram. Ninguém conseguiu. Exatamente. Então, assim, Rodrigo tem esse mérito. Isso. Certo? O Rodrigo conseguiu quebrar essa tradição. Veja quantos anos. 82, são 42 anos, gente. Isso. 42 anos de três famílias conduzindo o município. E eu acho que as pessoas, elas viram isso e a resposta veio nas urnas. Também. Né? Então, a gente tem que enxergar né? o seguinte. Se agora esse ciclo foi quebrado, houve essa ruptura, percebam que pode ser um movimento natural. Então, analisem se de fato a oposição tem que lançar Toninho e Voney. Né? Um Rodrigues e um Queiroz. Ou se de fato a oposição vai ter que se reconfigurar. Enxergar outros atores. Porque a gente tem que entender, esse ciclo da política, ele vai vencendo, ele vai se rompendo, e aí a gente tem que entender para onde é que ele está caminhando. Então,
percebam se o caminho não é esse. Mas aí vão ter que fazer pesquisa, eles vão ter que começar analisando os quadros. Isso vai acontecer, isso perpassa até essa questão que a gente está conversando aqui. Mas é algo que fica aí e é algo que eu queria registrar desde o princípio do programa. Eu queria registrar isso, tinha esquecido, tinha passado. Olha, que essa quebra fala... de paradigma aí de Rodrigo Pinheiro, que ele traz aí depois de 42 anos, uma família diferente governando. E eu falo agora, não, mas ele já é prefeito há 2 anos, mas assim, foi uma prefeitura que ele herdou. Isso. E agora é o novo governo, E que é o mesmo que governo fale Por que ele exemplo, veio como com apoio foi muito de Neguinho Raquel. Teixeira, não que conta, aquilo ali não é a é mesma Não, coisa. enfim. não. Aí Rodrigo vai também contabilizar, tava não vai nessa. Priscila, você contabilizar, falava não. aí dessa questão do grupo de Rodrigo e eu postei até no meu blog essa notícia e pegou muita gente de surpresa e algumas não, é que um nome dentro, existem 2 nomes hoje, né, que podem deslanchar aí, por exemplo, no grupo de Raquel para serem candidatos a deputado federal e deputado estadual. Deputado federal pode ser o Andrezinho, o André Teixeira, Filho. e deputado estadual o Anderson Luiz, que é uma figura de confiança aí do Rodrigo Pinheiro, e eu conversava com o Anderson, ele ficou naquela, olha, não sei o que, eu publiquei no blog e teve uma repercussão muito boa dos aliados de Rodrigo Pinheiro. Tem que ver isso mesmo. Claro que eu acho que isso vai passar por Raquel, né, para conversar com ela. Mas são 2 nomes que despontam aí, tanto pelo lado da governadora, porque Andrezinho é uma pessoa de confiança dela, E ele tem acompanhado sempre ele em todos e os pode ser uma lugares. casadinha Isso. de Raquel para acabar com essa história que os grupos não se dão e por aí vai. E trazer um federal de lá, que seria o Andrezinho, e o estadual daqui que seria o Anderson. Porque o prefeito Rodrigo já disse aqui em entrevista, eu até perguntei, o prefeito, o senhor sairia para deputado? Ele disse, não, vou cumprir meu mandato até o fim do governo. Eu acredito também que vai ser o desejo de Rodrigo cumprir o mandato Eu dele. também. José sabe? na entrevista com Eu a gente não- essa semana falou o mesmo também. Eu não vejo o Rodrigo deixando o governo para competir Eu para também acho estadual, que não. Acho que o Rodrigo vai querer mesmo fazer o governo e cravar, tipo assim. E aí depois ele vai poder se Cravar o nome dele, credenciar, né? Ele cravar precisa- o nome dele, ele precisa disso. Corpo político. Ele precisa ter isso até para ele se credenciar. E ele pode sim apostar em algum secretário dele ou algum nome de Caruaru para deputado estadual. Não sei, Anderson, não sei como é essa relação de Anderson com a cidade. Antes se mostrou um grande articulador dentro do grupo de Dentro de Rodrigo. um grupo. Pra Não sei como é que ele é articular fora, os né? políticos, E Andrezinho, o caminhar de Andrezinho é que ele está caminhando. André Teixeira, né? Filho, Falando aham. Andrezinho. Ele caminha para isso, né? Raquel coloca ele na ADEP, estrategicamente ele consegue se articular com todos os prefeitos, porque ele acaba se articulando com todo mundo, ele é uma pessoa de fácil acesso, e hoje no governo ele está praticamente como um articulador político, ele não está só como o presidente da ADEP, ele está praticamente como um E aí articulador você, político. veja, E ele é um nome leve, né? Ele é um nome leve. suave, é um nome fácil, não é os dois nomes, difícil dela levar, né? Os 2 nomes têm um... E tá ali embaixo da asinha dela, né? Os 2 nomes têm 2 fatores bons. Jovens, o Anderson não é uma pessoa Mas velha. eu ainda acho que Raquel vai acabar apostando em uma mulher, O viu, André- gente? Ela pode não. criar uma mulher aí nesse Aí cenário, vamos lá. viu? A questão é que tem que ter É verdade, um mas eu acordo... não sei. É que, veja, tem que ter um acordo entre os 2 grupos. Não subestimem Não, eu sei. a articulação, a Não, sagacidade mas da há um governadora. ponto aqui. Raquel e Rodrigo precisam entrar em acordos e 2026 passa por isso. Claro que eles podem ter uma centena de preferências, mas eles vão precisar ceder. Não dá para lançar duas candidaturas a federal e estadual de grupos diferentes e achar que vai dar bom resultado. Alguém perde. Como perdeu na última Como na eleição, outra, né? então- O retrato foi 2022. Então, por isso que eu acredito que eles vão tentar compor mesmo. E assim, já 2 eleições, por exemplo, que a governadora traz para cá deputados de fora, De fora. E não tem e a sucesso. votação é muito baixa. Isso. Não dá certo. E acaba ficando a cidade, como os candidatos são de fora, pulverizam demais os votos e os candidatos daqui não conseguem obter êxito. Pois é. Então eu acho que os grupos vão pressar muito bem. Olha, Vão. rapaz, é pensar melhor bem. botar alguém daqui mesmo. E aí virou pra Caruaru. acontecer E Caruaru virou, sabe o que para os deputados? Virou assim, tipo assim, Caruaru é um lugar que a gente pode jogar a redinha, porque tem É um muita gente- catavoto. É um catavoto. Caruaru virou Literalmente, catavoto. porque Caruaru não tem um representante, assim. Então, eu vou lá, antigamente, eu vou lá concorrer com Tony Gel, para deputado estadual. Vou lá concorrer com Zé Queiroz. Eu vou lá concorrer... Não, João não Lira tem com João Neto. Lira Neto. Não, não tem. Porque não bater tem. na barreira, né? O Bater camarada... na barreira, Ih, mas Vai é correr rapaz, com o vôlei. Mário, Pra federal, vou concorrer com Vônia. 2.000 votos de Caruaru, você já comemorava, se não fosse de Caruaru. Exatamente. Eu comemorava. já fiz isso com um deputado. E ele você teve vê, 2.000 votos aqui, a máximo. pulverização aqui em Caruaru foi tão grande nessa eleição que se você olhar, por exemplo, o Coronel Alberto Feitosa teve 6.000 votos, o Clodoaldo Magalhães teve 4.000 e pouco.
da rede. Túlio HD, Túlio 4 Gadelha, mil votos, 4 Mário. mil votos. Então isso aqui não acontecia antigamente. Eu acho que a população de Caruaru, ela meio que ficou ressabiada. Sim. E nessa eleição eu concordo plenamente com vocês. Se esses grupos políticos estão aí, o grupo do prefeito e o de Raquel, trazer um nome daqui para estadual, para federal, a oposição... fechar essa oposição que eu digo com esses grupos aí que se uniram, Tony Gel e Zé Queiroz, trouxer também um nome para federal e estadual. Aí vai Fernando Rodolfo, que tem que arrumar um estadual também. Acredito que daqui ele pode fazer uma dobradinha de repente com o Armandinho da Vida, O próprio Silvio. o próprio Silvio Nascimento, no grupo que são do dele. mesmo PL, É. do mesmo partido. Então trazer um grupo mais conservador, eu acho que freia essa onda essa onda externa que a gente teve aqui, Que nós estamos tendo. de forasteiros no bom Isso. sentido, E ao que mesmo vieram tempo buscar votos aqui. resolve um problema que me parece que está começando a ser claro para a cidade. A cidade ressente-se de uma representação mais firme, mais Porque próxima. vem o pessoal de fora, usa até o tempo de TV e Rádio Caruaru. tem Rosa pra si, Amorim vai ter Rosa que Amorim é arrumar um exemplo. deputado federal Isso. também, que tenha uma identidade Local. maior. E aí, Rosa Porque Amorim... a gente percebe, por mais que Rosa ela faz um mandato muito mais ideológico do ponto de vista do que os demais, mas ela não consegue ainda trazer uma identificação. Tanto é que a gente, às vezes, até a gente analisando, a gente esquece que ela é daqui. Isso. Porque não há aquela identificação, A tão identificação. grande com a cidade, né? Não. Então, é isso que... Quando a gente está falando nesse bloco do futuro político e dos grupos políticos, a gente também está falando, né, de como o eleitorado, da expectativa que o eleitorado tem sobre as eleições, sobre a representação e como o caruaruense vai, tendo candidatos locais, como ele vai se comportar. Porque o jogo político, inclusive, mudou. A próxima campanha para deputado vai ter menos candidatos. Porque teve menos agora para vereador, e isso vai também fazer Tem com um que reflexo, né? vai ter reflexo. Os partidos vão lançar menos gente. E isso Verdade. também pode afunilar um pouco o jogo. Isso mexe com o jogo. Como mexeu no de vereadores. Foram 420 em 2020 e agora 335. Isso. Caiu 90 vereadores, vocês viram, a votação subiu. Subiu muito. E muito. Muita gente. Minha gente, olha, foi bom demais. Por mim, a gente tava aqui todo sábado de manhã, batendo esse papo, porque é muito bom e é bom demais conversar de política e principalmente com vocês, que a conversa flui. Foram 2 horas aqui de muito bate-papo, de muita análise, de muita opinião e enfim, tamo junto. Priscila, obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Bom feriado para você. Já comprou os presentes para as crianças? Muito menino, eu tenho muito menino para comprar presente. Mais uma vez, obrigada. Obrigado vocês. Obrigada a receptividade que eu tive, Vitória, professor Marco, Mário e a Rádio Cidade. Obrigada aí por participar aí com vocês agora desse especial Eleições. Foi um prazer. E quero poder voltar aqui mais vezes, né? A gente conversar mais. E, de fato, você que está em casa nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Você que está nos ouvindo também, muito obrigado por isso. E foi um prazer realmente estar aqui com vocês. Foi maravilhoso, como o Mário disse. A gente começa conversando, é tão gostoso conversar com quem realmente tem tanto conteúdo. A gente tem tanta coisa boa aqui para compartilhar e para partilhar com as pessoas que estão em casa, para ajudar vocês a entenderem melhor a política. Dando nossa opinião também, né? Dando nossa opinião. E também a gente tentando mostrar para vocês que a política ela tem muitas vertentes que a gente às vezes deixa de perceber. As pessoas, eu falava muito no dia da eleição, não deixem de votar, gente, vão votar, vão lá exercer o seu papel de cidadão e dizer assim, eu fiz parte disso, eu escolhi ou não escolhi isso, mas que você estivesse lá. Então, assim, muito obrigado mesmo. E aí, pra gente que gosta de política, conversar de política é um prazer, né? É verdade, professor. Marco, até segunda, no caso, né? Até segunda, Café Forró. Quem é segunda-feira no... Você está seguindo o Café Forró e Política, mas Café Forró e seguem Política as entrevistas com os prefeitos, com né? os Dá uma prefeitos olhadinha eleitos. aqui na agenda. Com os prefeitos Deixa eu- das cidades. das cidades. Quanto à Vitória. Olha aí, obrigado mais uma vez, Marco. Olha- Bom feriado. Mário, é sempre um prazer, né? E hoje Dia das Crianças, um abraço, né? Um beijo para todas as crianças do Brasil. Dia de Nossa Senhora Aparecida, os católicos, né, comemoram. Manda um abraço para minha sobrinha Maria Júlia, 5 aninhos. É a Ela única que acompanha ainda o nosso criança. programa, não Ela foi, professor? acompanha, Mário, ela acompanha. Domingo, no dia da eleição, ela estava 7 da manhã lá, acordou o pai para votar, porque ela é dessas. E ela... Por que será? E ela gosta de política, viu? A Pirrainha, então um beijo, Júlia, um abraço do tio, né? E assim, dedico esse programa também a ela, né? Basicamente às crianças aí. Mas olha, a gente volta a falar de política na segunda, Café Forró e Política, e aí com a entrevista de... Na segunda-feira é com o Sérgio Colim, do MDB, prefeito de Toritama. Olha, Mário, logo Toritama. Cuidado, não, viu, Vitória. Eu vou faltar nesse brincadeira. O delegado vai vir Vai ali me buscar. entregar, viu? Eu vou aproveitar e mandar aí o Feliz Dia das Crianças aos meus filhos que não gostam de política.
Pasmem. Lá em casa o pessoal só gosta de futebol Ou mesmo. seja, você tem oposição em Eu casa. tenho oposição em casa, ferrenha, tripla. Então, um beijão para os meus. Um que já nem é mais tão criança, Filipe, que esse me assiste, apesar de não gostar. Beijão para Filipe, Theo e Dante. Os meus filhos, os meus sobrinhos lindos, que ainda não entendem de política, mas eu espero que alguém goste de política lá em casa. Para eu não ficar sozinha. Mas a política é muito bom. Mas eu gosto de futebol também, minha gente. Valeu, eu e Mari se encontram muito nos futebol dos filhos. Os meninos jogam Raí com Theo. o Theo, né? Jogam no Diocesano, a gente se encontra por aí de vez em quando nas quadras. Valeu, Vitória. Sempre um prazer estar aqui com você, gente. Obrigada por da Rádio Cidade. Você vai estar segunda-feira ou vai correr? Não, eu vou estar segunda-feira. 11 da manhã estou aqui. Eu, André e o professor Marco Aurélio. Muito bem. Valeu, pessoal. Bom fim de semana. A gente se encontra hoje à noite no Território Nacional, 7 horas. Você gosta do pop rock aí, nacional, Legião Urbana, Capital Inicial, Biquíni Cavadão, Nenhum de Nós... Essas bandas dos anos 80, eu trago pra vocês aí um especial massa todo sábado de 7 às 10 da noite, 3 horas com essas bandas aí do pop rock brasileiro. E amanhã, claro, tem Som da Modinha com histórias interessantes. Você vai, por exemplo, amanhã saber às 10 da manhã como José Augusto deu uma lição de vida para Marcos Frota. Amanhã, 10 horas, a gente conta essa história do Som da Modinha. Valeu, pessoal! Eleições 2024, seu compromisso com a democracia é na cidade. Tchau!